Olá, seja bem-vindo. Essa nossa aula de hoje é uma aula referente à terceira etapa da respiração celular. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a famosa cadeia respiratória, que vocês verão que o nome cadeia respiratória não é o melhor nome para ela, e que sim, cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa mitocondrial são nomes que exprimem muito melhor o que essa cadeia respiratória ela faz, tá? Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos que falam sobre a via glicolítica e o ciclo de Krebs, então assiste primeiro esses vídeos antes de assistir essa aula aqui. Então, vamos lá. Então, nós estamos estudando a respiração celular. Então, nós já temos claro que a respiração celular ela envolve 3 etapas. Na primeira etapa, nós dissemos que é a fase que produz acetil-CoA. Então, nós vimos que o acetil-CoA pode ser produzido a partir da glicose, na via glicolítica, que se transforma em piruvato, que aí se transforma em acetil-CoA. Nós ainda veremos como um ácido graxo ou um aminoácido de uma proteína, ele forma esse acetil-CoA. É numa outra parte nós veremos isso, tá? Mas o que importa? O que importa é que nesse momento nós já temos o acetil-CoA. E o acetil-CoA, ele vai dar início ao quê? Ao famoso ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs. E o que ocorre nesse ciclo de relevante? Muitas coisas. Mas, nesse momento que nós estamos estudando, a gente tem que ter em mente que nesse ciclo a gente tem a oxidação do acetil-CoA. Por que a gente fala que está oxidando? Se ele está oxidando, é sinal de que elétrons, que hidrogênios estão sendo liberados. Eles não andam sozinhos. Então, esses elétrons, esses hidrogênios, eles estão sendo liberados e usados para formar quem? As coenzimas reduzidas. Se alguém se oxidou, sinal de que alguém vai se reduzir. Então, nesse ciclo, a gente tem formação de NAD e FAD na forma reduzida. E serão esses NAD e FAD que serão usados na terceira e última etapa, que vocês conheciam simplesmente como cadeia respiratória. E que a partir de hoje a gente vai dizer que é a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa, tá? Então, vamos entrar efetivamente nessa parte. Então, a gente fala cadeia transportadora, cadeia de transporte de elétrons. Mas o que é realmente essa cadeia? Ela serve para quê? Então, a gente tem que ter em mente que essa cadeia, ela nada mais é do que um processo onde a gente tem transporte de prótons e elétrons através da membrana interna da mitocôndria, com um objetivo muito claro. Esse objetivo a gente não pode esquecer da mente. Esse objetivo qual é? Gerar energia. Energia de que forma? Na forma de ATP. Então, todo o processo que a gente está estudando, o objetivo principal é a geração de ATP. Então, se é um processo que ocorre na membrana interna da mitocôndria, a gente já pode imaginar que se é na membrana, que nós teremos participação de proteínas que estão incluídas nessa membrana. Proteínas com funções diferentes que a gente vai estar visualizando aqui. Então, a gente tem na membrana interna os componentes dessa cadeia respiratória. Esses componentes, eles são diversos. Eles têm nomes, sim, nomes grandes, complexos. Opa, complexos, sim, os nomes são complexos. Então, para facilitar, na maioria das vezes, a gente não chama essas proteínas pelo seu nome completo. A gente simplesmente diz complexo 1, complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Mas a gente vai ver que elas têm nome, sim, e que a gente vai estar trabalhando com elas. Então, percebam que para eu falar dessa cadeia respiratória, eu falo desses complexos que são proteínas que estão localizadas aonde? Na membrana interna da mitocôndria.
Então vamos olhar um pouquinho. Quem é esse tal de complexo 1? O que ele faz? O complexo 1, ele é uma proteína que ele tem uma função bem definida. Ele recebe os elétrons do NAD reduzido e transfere para o biquinona. E o complexo 2? O que o complexo 2 faz? O complexo 2 já recebe os elétrons do FAD reduzido e também transfere para a ubiquinona. Tá, mas quem é essa tal de ubiquinona? A ubiquinona, ou coenzima Q, é uma coenzima pequenininha. Ela fica aqui no meio da membrana, ó, ela é capaz de ficar se movimentando aqui. E por que é interessante de eu saber que ela é uma coenzima que se movimenta na membrana interna? Porque a ubiquinona ela é responsável por transportar os elétrons do complexo 1 e do complexo 2 para onde? Para o complexo 3. Então, a ubiquinona ela vem aqui no complexo 1, pega os elétrons, entrega para o complexo 3. Vem aqui no complexo 2, pega os elétrons, entrega para o complexo 3. Ah, muito bem. E o que o complexo 3 faz? Pega esses elétrons e fica para ele? Não. O complexo 3, ele recebe os elétrons da ubiquinona e transfere para o citocromo C. Olha o citocromo C. Ele fica aqui, ó, na parte da membrana do espaço intermembrana. Então, ele não está voltado para a matriz, ele está voltado para o espaço intermembrana. Mas o que o citocromo C faz? Ele pega os elétrons do complexo 3 e transfere para onde? Para o complexo 4. E o que o complexo 4 faz? O complexo 4 pega os elétrons do citocromo C e entrega para quem? Para o oxigênio. O oxigênio, nós dissemos que ele é o aceptor final de elétrons. Por quê? Porque quando isso acontece, ó, quando ele ganha elétrons, ele vai se transformar em água. E aí esse processo de transporte, ele vai ser finalizado. Como assim? Não entendi, professora. Vários nomes, várias coisas, não visualizei. Ok. Então, olha para esse esquema. O que a gente tem aqui nesse esquema? A gente tem a representação da mitocôndria. Então, você tem a parte da matriz, você tem a membrana interna, você tem o espaço entre as membranas e você tem a membrana externa. Então, os complexos, eles estão localizados aonde? Na membrana interna. Então, o que vai acontecer aqui? Então, o NAD, a gente já sabe o que do NAD? Que o NAD é uma coenzima livre. Então, o NAD, em uma determinada reação, ele ganha elétrons, ele se reduz. Numa outra reação, ele se oxida, ele perde elétrons. Então, o que está acontecendo agora aqui no complexo 1? O NAD, ele chega na reação na sua forma reduzida, rico em elétrons. E ele sai dessa reação na sua forma oxidada. Por quê? Porque ele perdeu elétrons. Então, o que aconteceu aqui? Então, os elétrons do NAD, eles são doados. Só que eles são doados para o complexo 1, para essa proteína, para esse complexo proteico? Não. A proteína, a enzima, ela não pode ganhar nada, ela não pode perder nada. Por quê? Senão isso vai afetar a sua estrutura. Então, ela ganha isso temporariamente, mas ela rapidamente, ela transfere isso. Ela transfere isso para quem? Ela transfere isso para a ubiquinona. Então, percebam, os elétrons que estavam com o NAD, eles são passados para o complexo 1, que imediatamente passa esses elétrons para a ubiquinona. O que a ubiquinona faz? Ganhou esses elétrons, ela é móvel, ela fica andando aqui. Então, ela veio aqui pertinho e pegou os elétrons. Agora, ela vem aqui para o complexo 3 e entrega os elétrons para ele. O complexo 3, por sua vez, não fica com os elétrons. Entrega para o citocromo C, que entrega para o complexo 4. Que entrega finalmente para quem? Para o oxigênio. Perceba que o oxigênio, quando ganha esses elétrons, ele reage com mais 2 prótons que estão presentes na matriz mitocondrial e quando isso acontece, esse oxigênio pode ser transformado em quem? Em água. Então, perceba que legal. O que aconteceu aqui? Aconteceu um fluxo de elétrons.
Como assim um fluxo de elétrons? Os elétrons que estavam no NAD, eles foram transportados através da membrana interna da mitocôndria até serem entregues para o aceptor final, o receptor final. Quem? O oxigênio. Esse receptor final, ao receber os elétrons, ele se transforma em água. E aí o fluxo de elétrons é paralisado. Já terminou, ele fez todo o percurso que era necessário. Muito bem. Mas isso a gente está falando em relação à coenzima NAD. Mas como é que a coenzima FAD participa desse processo? Como é que o FAD entrega os seus elétrons para essa cadeia de transporte? Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. E agora apareceu aqui no meu slide uma coisa interessante. Succinato se transformando em fumarato. Será que eu já vi essa reação em algum lugar? Será que eu consigo me lembrar disso? Succinato se transformando em fumarato é uma reação que a gente viu aonde? É uma reação que nós vimos no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Então abre lá, dá uma olhada lá. E repare se essa reação não é justamente a reação da enzima número 6. A única enzima que eu disse que tinha nome e sobrenome. Como é que era o nome dela mesmo? Succinato desidrogenase. E que característica essa enzima tinha? A succinato desidrogenase é a única enzima do ciclo de Krebs que está localizada onde? Na membrana interna da mitocôndria. Opa, para tudo. Sim. Presta bem atenção, pessoal. O ciclo de Krebs, ele ocorre aonde? Ele ocorre na mitocôndria. Só que todas as enzimas do ciclo de Krebs estão localizadas na matriz mitocondrial, com exceção da succinato desidrogenase, a única enzima que está localizada na membrana interna. Então, observa que o ciclo de Krebs ele está ocorrendo aqui, ó, do ladinho. Só que a succinato desidrogenase, o que ela tem? Quem que ela tem como coenzima? O FAD. Qual é a característica do FAD? O FAD é uma coenzima presa. Ele não se solta da enzima. O que nós estudamos em relação a essas enzimas que tem o FAD como coenzima? Essas enzimas, para ela ter a reação dela completa, ela precisa fazer o quê? 2 processos. Por quê? Porque no primeiro processo, o FAD ele se reduz e fica preso na enzima, porque ele não sai. Então, essa enzima precisa de um novo processo para oxidar o FAD. Para quê? Para que ela volte para sua posição inicial. Então, a gente vai ver o que está acontecendo aqui. A gente vai ver aqui que nessa reação, na reação do ciclo de Krebs, o succinato virou fumarato. E o que foi formado aqui no interior dessa enzima? Um FAD reduzido. E como que o FAD vai se reoxidar? Como é que o FAD vai voltar a ficar oxidado? Simples. Por quê? Porque como essa enzima está localizada na membrana interna da mitocôndria, a ubiquinona chega pertinho e pega os elétrons. Pega os elétrons e entrega para quem? Para o complexo 3. Que entrega para quem? Para o citocromo C. Que entrega para quem? Para o complexo 4. Que entrega para quem? Para o oxigênio. Que pega mais prótons que estão localizados na matriz e se transforma em água. Opa! Então, o que aconteceu aqui? Professor, eu não entendi. Então, isso aqui... Perdão, deixa eu voltar aqui. Peraí. Eu não entendi. Então, isso aqui é o complexo 2 ou é succinato desidrogenase? A mesma coisa. Então, o complexo 2, o nome completo dele qual é? Succinato desidrogenase. Tá, mas por que tem hora que eu chamo de complexo 2? Por que tem hora que eu chamo de succinato desidrogenase? Tá, vamos dar um exemplo.
Você em algum momento chama alguém de irmão e hora você chama ele pelo nome? Eu tenho hora que eu chamo alguém de aluno, tem hora que eu chamo alguém de amigo, tem hora que você chama alguém de... Ou seja, dependendo da função que aquela pessoa exerce, talvez o nome como ela vai ser chamado vai ser diferente. Então, como que a gente aplica isso aqui? Simples. Na maioria das vezes, quando eu estou me referindo a essa enzima e ela está participando do ciclo de Krebs, eu chamo a succinato desidrogenase. Porém, quando eu quero dar destaque a essa mesma enzima e a sua participação na cadeia respiratória, eu digo simplesmente o complexo 2. Mas o que você precisa entender? É a mesma enzima que participa das duas funções. Então, a succinato desidrogenase é a mesma enzima que participa do ciclo de Krebs e participa da cadeia de transporte de elétrons. Então, percebam, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que a gente tem o NAD reduzido e a gente tem quem também? O FAD reduzido. O que eles vão fazer? Vão entregar seus elétrons para a ubiquinona, entrega um, depois entrega outro. A ubiquinona fica ali rodando. Que entrega para o complexo 3, que entrega para o citocromo C, que entrega para o complexo 4, que entrega para o oxigênio e forma água. A pergunta que não quer calar: qual é a origem do NAD reduzido? Qual é a origem do FAD reduzido? Do FAD está fácil, né? Porque a gente já entendeu que ele está preso no complexo 2, que na verdade é succinato desidrogenase, que participou do quê? Do ciclo de Krebs. Então, eu já entendi que a origem do FAD reduzido é o ciclo de Krebs. Mas e o NAD reduzido? Também. Vamos melhorar. O ciclo de Krebs é uma das origens do NAD reduzido. Porque o NAD reduzido pode ter outras origens. Mas a gente viu que no ciclo de Krebs, para cada um acetil-CoA, são formados quantos? 3 NADs reduzidos. Aonde que o ciclo de Krebs estava ocorrendo? Na matriz mitocondrial. Então, o NAD que saiu lá do ciclo de Krebs, ele vem aqui, ó, entrega seus elétrons para o complexo 1. Volta lá para o ciclo de Krebs para pegar mais elétrons. Vai lá, entrega os elétrons. Volta no ciclo de Krebs, vem na cadeia respiratória. Vai pro... É isso que está acontecendo aqui. Então, perceba que os processos eles têm uma ligação. Muito bem. Então, entendi que está ocorrendo um transporte de elétrons. Então, as coenzimas NAD e FAD, que foram reduzidas lá no ciclo de Krebs, elas podem vir na cadeia de transporte de elétrons e entregar seus elétrons, que serão transportados por toda a membrana interna, serão transportados pela membrana interna, não é por toda, né? Serão transportados pela membrana interna, até chegar no aceptor final, o oxigênio, formando água. Bonito. Então, isso me faz pensar, né, que o grande objetivo desse processo é gerar quem? A água, ué. É a última coisa, acabou o transporte de elétrons. Será? Será que a célula realmente iria fazer tudo isso apenas para gerar água? É boa essa água que está sendo gerada? É importante para o metabolismo celular? Sim. A gente já viu, a gente já estudou a água, a importância da água, a constituição da célula em relação à água. Então, essa água tem uma grande importância para o metabolismo, sim. Mas a célula não fez tudo isso só para obter água. Então, a gente tem que continuar olhando esse nosso trabalho. Bom, eu gosto de dizer que as proteínas, as enzimas, elas são como máquinas. Elas aceleram o processo, né? Elas trazem uma série de benefícios. Mas vocês já repararam que às vezes a máquina ela tem alguma coisinha a mais? Então, tipo, eu ligo um ventilador. Ah, que bom, eu me refresco, mas ele faz barulho. Ele traz, às vezes, o vento que espalha tudo.
Eu vou ligar um liquidificador barulhento também, um carro, o motor trabalha, ele esquenta, gera poluição. Ou seja, muitas das vezes as máquinas, elas têm coisas relacionadas a ela que às vezes a gente não entende. E a mesma coisa acontece aqui. Esses complexos, eles transportam os elétrons através da membrana. Mas, obrigatoriamente, para eles transportarem esses elétrons, obrigatoriamente, eles também fazem um bombeamento de prótons. Como assim bombeamento de prótons? Eles pegam prótons que estão na matriz mitocondrial e mandam esses prótons para o espaço intermembrana. Complexo 1 tem a capacidade de bombear 4 prótons. Complexo 2, percebam uma coisa. Está vendo que o complexo 2 ele não atravessa a membrana? Ele está localizado só de um lado? Pois é. Então, como ele não atravessa toda a membrana, o complexo 2 ele não tem capacidade de bombear prótons. Ele só transporta elétrons, não bombeia prótons. O complexo 3 bombeia 4 prótons. Toda vez que 2 elétrons passam por ele, ele bombeia 4 prótons. E o complexo 4? O complexo 4 também bombeia prótons, mas ele bombeia apenas 2 prótons. Então, presta atenção. Por quê? A gente falou que os elétrons do NAD e do FAD estão sendo transportados. Só que, obrigatoriamente, junto com isso, a gente está tendo um bombeamento de prótons da matriz para o espaço intermembrana. Tá, qual é a consequência disso? Qual é a vantagem ou desvantagem disso? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho da água. Nós estudamos a estrutura da água e vimos que a água ela é capaz de se ionizar. A água é capaz de se desprotonar. Então, a gente viu que a maioria da molécula de água, ela fica na sua forma protonada, mas ela também é capaz de se apresentar na forma desprotonada. Então, aqui na matriz mitocondrial, que é um ambiente aquoso, a gente tem bastante prótons, a gente tem bastante íons hidroxila. Então, o que está acontecendo quando eu digo que está tendo um bombeamento de prótons? Simplesmente, os meus complexos estão pegando prótons da matriz e mandando para o espaço intermembrana. Pegando prótons da matriz e mandando para o espaço intermembrana. Então, os prótons que estavam aqui, eles foram enviados para o espaço intermembrana. Qual é o problema disso? Qual é a consequência disso? Simples. Conforme isso vai acontecendo, quanto mais prótons são enviados da matriz para o espaço intermembrana, a gente começa a ver um gradiente, uma diferença entre os dois lados da membrana. Uma diferença que ela é elétrica. Por que ela é elétrica? A gente passa a ter cargas diferentes do lado da membrana. Mas ela também é uma diferença química. Por quê? Esses compostos diferentes, eles influenciam no quê? No pH. Então, a gente vai perceber um lado da membrana, ele tem uma tendência de ser muito mais ácido do que o outro lado da membrana. Então, olha de novo. Conforme eu tenho fluxo de elétrons, eu tenho bombeamento de prótons. Prótons saem da matriz e vão para o espaço intermembrana. Então, o espaço intermembrana ele começa a ficar muito mais rico de prótons do que a matriz. Então, a gente viu que isso gera um gradiente, uma diferença entre os dois lados da membrana. Uma diferença elétrica, porque a gente tem uma diferença de carga, mas a gente também tem uma diferença de pH. Qual é o problema disso? Então, a gente tem que lembrar de uma coisa. A membrana externa, ela é permeável para a maioria dos íons.
a maioria das coisas pode atravessar essa membrana. A membrana interna não. A membrana interna ela é impermeável. Para passar por ela, só se tiver transportador, só se tiver alguém que facilite essa travessia. Como é que os prótons saíram? Eles saíram porque os complexos bombearam, porque os complexos eles têm um sistema de transporte associado. Muito bem. Mas se isso continuar acontecendo indefinidamente, talvez um aluno possa pensar, vai chegar uma hora que vai acabar os prótons dentro da matriz. Talvez. Só que antes de acabar os prótons da matriz, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que está tendo uma modificação de pH. E o que a gente aprendeu sobre as proteínas e enzimas em relação ao pH? Opa! Isso é causa de desnaturação. Então, imagina que as enzimas do ciclo de Krebs, por exemplo, e todas as outras que estão aqui na matriz mitocondrial, se esse pH continuar mudando, se os prótons estão saindo, se só está ficando a hidroxila, o pH na matriz começa a aumentar. Então, qual vai ser a tendência? Que essas enzimas, que essas proteínas se desnaturem por causa da mudança do pH. Ah, não, isso não pode acontecer. Não pode. Então, é necessário que haja o quê? É necessário que haja o equilíbrio. Então, se os prótons saíram, seria interessante se eles pudessem voltar. Só que a membrana interna não deixa passar livremente. Para passar, precisa ter um transportador. E, para nossa sorte, existe. Existe um transportador que vocês já devem ter ouvido falar de vários nomes diferentes. F0, F1, ATP sintase, bomba de prótons, ATPase. Então, assim, na verdade, é a mesma enzima com uma função muito semelhante, tá? Então, assim, se vocês já ouviram, conheceram algum desses sistemas, vocês vão entender isso aqui facinho. Então, quem já fez biologia celular, quem foi, tranquilo, lembra disso aqui, tenho certeza. Por quê? Porque esse sistema, o que ele faz? É um sistema, uma enzima, que ela tem um canal que permite o quê? Um canal que permite a passagem de prótons. Então, os prótons que estão no espaço intermembrana, através desse canal, eles podem retornar para a matriz. Pronto. Conseguimos o nosso equilíbrio. Por quê? Porque os complexos estão levando prótons para o espaço intermembrana. E a F0, F1, a ATP sintase, o que ela está fazendo? Trazendo os prótons de volta. Então, a gente começa a ter um equilíbrio. Só que essa enzima ela tem uma coisa maravilhosa. Associada a esse canal que permite a passagem dos prótons, ela tem essa partezinha aqui, o F1, que consegue fazer uma coisa maravilhosa. Qual é a coisa maravilhosa que ela faz? Conforme os prótons passam por ela, ela ganha força para quê? Para gerar ATP. Ela consegue juntar o ADP ao fosfato inorgânico, o di com mais um fosfato, e formar o ATP, o trifosfato. Então, essa ATP sintase, olha o nome, é uma enzima que sintetiza ATP. Então, ela pega o difosfato, junta mais um fosfato inorgânico e forma o ATP. Só que para fazer isso, não é uma coisa simples. Gerar ATP não é tão simples assim. Para fazer isso, ela tem um canal associado a ela. Que canal? É o canal que permite a passagem dos prótons. Como é que isso aqui funciona? Isso funciona como se fosse uma roda d'água. Já viram em fazenda falar de roda d'água que gera energia? Como é que é uma roda d'água? Uma roda d'água é um mecanismo que, conforme a água bate, aquele mecanismo gira. Conforme aquele mecanismo gira, é capaz de gerar uma energia associada àquele giro. É algo parecido. Por que parecido?
conforme os prótons passam por essa enzima, ela gira e isso é capaz de gerar a força necessária para a síntese de ATP. Então, de novo, pensando na roda d'água. Será que se eu pegar uma roda dessa e deixar uma água pingando, será que eu vou ter a força necessária para gerar energia? Será que aquela gota d'água vai fazer essa roda realmente girar? Não. Normalmente, a gente vê essa roda d'água, ela é colocada onde? Onde a gente tem um grande fluxo de água, né? Quanto mais forte essa água passar, se a gente tiver uma queda d'água, um gradiente de altura entre o nível de água, melhor ainda, porque essa água vai bater ali com mais força, mais essa roda vai girar, mais energia vai ser produzida. Qual é o nosso gradiente aqui? Como é que a gente visualiza o gradiente aqui? Simples. Por que simples? A ATP sintase é uma enzima que sintetiza o ATP. Só que para ela sintetizar o ATP, ela precisa que prótons passem por ela. Como assim os prótons vão passar por ela? O que é necessário para os prótons passarem por ela? O nosso gradiente, ele é formado por duas coisas. É um gradiente elétrico e um gradiente químico. Um gradiente elétrico, eu tenho dois lados da membrana com carga diferente. Um gradiente químico, eu tenho diferença entre as substâncias que estão dos lados da membrana. Eu tenho diferença em relação ao pH entre os dois lados da membrana. Então, quanto maior esse gradiente, quanto maior essa diferença entre os dois lados da membrana, ou seja, quanto mais prótons saírem, mais prótons vão querer entrar. Maior vai ser essa força para eles entrarem de volta para a matriz. Quanto maior essa força de entrada de volta para a matriz, maior a quantidade de ATP que poderá ser sintetizada. Então, a gente diz que a síntese de ATP que está ocorrendo aqui na mitocôndria, ela é impulsionada pela força protomotriz. Motriz, o motor. Então, a gente tem aí um motor que sintetiza ATP. Mas qual é a força que faz esse motor girar? Os prótons. Então, é a passagem dos prótons que permite essa síntese de ATP. Então, vamos lá. Presta atenção. Então, o gradiente eletroquímico é essa diferença que existe. E ele é responsável por gerar ATP. Então, a gente tem que entender uma coisa. O gradiente eletroquímico de prótons, a diferença entre os dois lados da membrana, ele é gerado por quê? Ele é gerado durante o transporte de elétrons. Então, transporta elétrons e automaticamente bombeia prótons. Isso gera o gradiente. E esse gradiente é usado para a síntese de ATP através do complexo ATP sintase. E a gente chama esse processo lindo, maravilhoso de síntese de ATP de fosforilação oxidativa mitocondrial. Nome bonito, né? E aí? Quem é que me explica esse termo? Por que a gente diz que é fosforilação oxidativa mitocondrial? Para e analisa cada termo. Eu vou começar pelo mitocondrial. Deve ser porque está ocorrendo na mitocôndria, né? Deve ser. E fosforilação? O que será isso? Fosforilação. O que acontece aqui? Eu estou juntando fosfato. Eu estou fosforilando o ADP. Então, ele só tinha 2, ele ganhou mais 1. Ele foi fosforilado e, com isso, ele se transformou em ATP. Então fosforilação se refere a juntar fosfato. Então, se refere à síntese de ATP, que acontece na mitocôndria.
Mas por que oxidativa? Por que eu não digo só fosforilação mitocondrial? Por que eu digo oxidativa? Porque esse processo, ele depende da oxidação. Oxidação de quem? Quem é que está se oxidando nesse processo? Não se esqueçam onde tudo começou. Quem é que está se oxidando nesse processo? O NAD e o FAD. Então, o NAD e o FAD, eles começam esse transporte de elétrons reduzidos. Então, o NAD, que estava reduzido, se oxida. O FAD, que estava reduzido, se oxida. Então, a oxidação das coenzimas é quem libera os elétrons, é quem dá início ao fluxo de elétrons, que gera o gradiente que forma o ATP. Oxidativa. Tenham em mente uma coisa: esse processo é totalmente dependente da presença de oxigênio. O oxigênio é o aceptor final de elétrons. Então, a gente vai ter que parar para pensar por quê? Porque quando falta oxigênio na célula, esse processo ele para. E a gente vai ter que parar para estudar e entender. Primeiro falta o oxigênio, para depois todo esse processo parar. O processo vem parando de trás para frente. E a gente vai ter que entender por que na ausência de oxigênio, todo esse processo para. A gente simplesmente gosta de falar: na ausência de oxigênio, a mitocôndria não funciona. Não funciona por quê? A gente precisa visualizar isso aí. Muito bem. Só que a gente também usa um termo muito importante para essa síntese de ATP. A gente diz que esse processo ele é acoplado. A gente diz que a mitocôndria em funcionamento, uma mitocôndria normal, é uma mitocôndria acoplada. Por quê? Porque a gente consegue fazer uma relação direta entre o transporte de elétrons e a síntese de ATP. A gente tem uma certeza que se está transportando elétrons, está produzindo ATP. E eu ainda consigo quantificar. Transportou X elétrons, produziu Y ATP. Eu consigo fazer essa relação. Então, uma mitocôndria, quando ela está com seu funcionamento normal, ela está acoplada. Se por algum motivo, algum processo é interrompido, a ATP sintase para de funcionar. A gente vai descobrir que o fluxo de elétrons também para. Se o fluxo de elétrons parar, a síntese de ATP também para. Por quê, pessoal? Simples. É simples. O que a gente aprendeu? Que o NAD e o FAD chegam reduzido e se oxidam, ou seja, entregam seus elétrons na cadeia de transporte de elétrons. O que a cadeia faz? Leva todos esses elétrons até o oxigênio, que se transforma em água. Só que junto ao transporte de elétrons, a gente tem um bombeamento de prótons. Quanto mais elétrons são transportados, mais prótons saem da matriz e vêm para o espaço intermembrana. Isso é que gera o gradiente entre os dois lados da membrana, o gradiente eletroquímico. Quanto maior o gradiente eletroquímico, maior a força desses prótons de retornarem para dentro da matriz. Quanto mais prótons retornarem para dentro da matriz, mais a F0, F1, ATP sintase, mais ela vai ter força para sintetizar ATP. Ou seja, um processo está diretamente relacionado ao outro. Se parar o fluxo de elétrons, para o bombeamento de prótons. Se os prótons não saírem, eu não vou ter próton para entrar. Não sintetiza ATP. Porém, se por algum motivo a ATP sintase parar de funcionar, se os prótons não entrarem, em breve o fluxo de elétrons também vai parar.
O que a gente falou? A gente não falou que isso aqui está garantindo o equilíbrio? Então, se os prótons não puderem voltar, as condições, o gradiente vai ficar muito grande. E em breve as proteínas, as enzimas, vão deixar de funcionar. Então, esse acoplamento está relacionado a isso, a uma relação direta entre o fluxo de elétrons, o bombeamento de prótons, o retorno de prótons e a síntese de ATP. Existem situações onde esse equilíbrio perfeito ele é movido, ele é desfeito. Lá nos nossos estudos dirigidos, lá nos nossos exercícios, tem algumas questões que abordam esse desacoplamento da mitocôndria. A gente precisa entender isso. Qual é a consequência quando, por algum motivo, esse acoplamento ele é perturbado, ele é modificado. Tem situações que são muito ruins, que isso prejudica muito a célula. Mas tem situações que o próprio organismo causa esse desacoplamento. Então, vamos fazer uns exercícios, dar uma estudada nisso, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Muito bem. Então, a gente já entendeu que a enzima ATP sintase, o que ela faz? Ela é uma enzima que é capaz de gerar ATP. Ela é uma enzima que é capaz de gerar ATP. Só que para fazer isso, ela precisa que prótons passem pelo canal dela. Quanto mais prótons passarem, mais ATP. Existe uma relação entre a quantidade de prótons que passam por essa enzima e a quantidade de ATP que é formada. Os livros trazem algumas diferenciação em relação a isso, tá? Então, aqui no nosso curso, nós vamos simplificar. Como assim simplificar? A gente vai simplesmente dizer que 4 prótons são necessários voltarem para a matriz mitocondrial para a gente gerar um ATP. No vídeo do professor Dorival, ele já detalha um pouquinho, ele mostra algumas coisas assim um pouquinho mais detalhadas dessa volta dos prótons. Aqui eu simplifiquei um pouquinho, tá? Por quê? Por que eu tenho que saber disso? Quantos prótons passam para eu saber quantos ATPs são gerados? Simples, porque eu tenho que responder essa pergunta. Quantos ATPs o NAD e o FAD têm força para formar? Como assim? NAD, FAD, formar ATP? Que história é essa? Quem forma ATP não é ATP sintase? Sim, é ATP sintase. Só que existe uma relação entre o NAD e o FAD e a formação de ATP. Vejamos. O NAD. O que a gente falou sobre o NAD e essa cadeia de transporte de elétrons? A gente viu que o NAD ele vai lá interagir com os complexos. O NAD entrega seus elétrons para o complexo 1. O complexo 1 recebe os elétrons do NAD e bombeia 4 prótons. O que ele faz com os elétrons do NAD? O complexo 1 entrega os elétrons para a ubiquinona, que entrega direto esses elétrons para onde? Para o complexo 3. Então, percebam que em relação ao NAD, o complexo 2 ele não participa. Então, os elétrons saem do complexo 1, ubiquinona, complexo 3. Então, complexo 2 não tem relação nenhuma com o NAD. Muito bem. O complexo 3, quando recebe esses elétrons, o que ele faz? Bombeia 4 prótons. Muito bem. E entrega esses elétrons para o citocromo C, que entrega para quem? Para o complexo 4. Quando o complexo 4 recebe esses elétrons, o que ele faz? Bombeia 2 prótons. E entrega os elétrons para o oxigênio, o aceptor final, formando a água. Acabou o fluxo de elétrons. Só que esse fluxo de elétrons causou um bombeamento de quantos prótons? Da matriz para o espaço intermembrana. Ele causou um bombeamento total de 10 prótons. Tá, entendi. Entendi que toda vez que um NAD entrega seus elétrons na cadeia de transporte,
ocorre um bombeamento de 10 prótons. 10 prótons da matriz vão para o espaço intermembrana. A gente já sabe que a ATP sintase ela precisa que 4 prótons retornem para a matriz para ela poder gerar o quê? Para ela poder gerar um ATP. Opa! Então, se 10 prótons saíram e essa enzima precisa que 4 prótons retornem para ela gerar um ATP, a gente consegue fazer uma relação. Qual é a relação que a gente consegue fazer? A gente consegue perceber que se um ATP é necessário que 4 prótons passem, então, se o NAD bombeou 10 prótons, quando esses 10 prótons retornarem, quantos ATPs serão formados? E a gente vai perceber que nessa situação, para cada NAD que entregou seus elétrons na cadeia transportadora, ele tem a capacidade de gerar 2,5 ATP. Opa! Então, eu começo a ter uma relação entre o NAD e o ATP. O mesmo raciocínio eu posso fazer para o FAD. O FAD, não se esqueça, é uma coenzima que está presa. Preso aonde? Na succinato desidrogenase. Quem é a succinato desidrogenase? O complexo 2. Muito bem. Então, os elétrons do FAD são entregues para a ubiquinona, que entrega para quem? Para o complexo 3. Então, perceba uma coisa. Com relação ao FAD, o complexo 1 ele não participa. Então, se ele não participa, ele não bombeia prótons quando estamos falando em relação ao FAD. O FAD está no complexo 2, mas o complexo 2 também não bombeia prótons. Então, os elétrons do FAD, que saíram do complexo 2, foram para a ubiquinona e foram para o complexo 3, aí sim, quando chega no complexo 3, bombeia 4 prótons. Que entrega seus elétrons para o citocromo C, que entrega para o complexo 4, que bombeia mais 2 prótons, que entrega para o oxigênio, aceptor final, formando a água. Muito bem. Então, o fluxo de elétrons do FAD ele causa uma movimentação de prótons de 6. 6 prótons saem da matriz e vão para o espaço intermembrana. Agora ficou fácil, porque eu já sei que a ATP sintase precisa que 4 prótons retornem para a matriz para sintetizar um ATP. Logo, qual é a relação do FAD com a síntese de ATP? Simples. Por que simples? Porque quando os 6 prótons que foram bombeados para o espaço intermembrana, quando eles retornarem passando pela ATP sintase, qual é a quantidade de ATP que poderá ser formada? E a gente vai ver que para o FAD, a quantidade de ATP é de 1,5 ATP. Muito bem. Então, olha que legal. A gente agora tem uma relação direta entre as coenzimas NAD e FAD e a síntese de ATP. Então, a gente diz que para cada NAD, ele tem o potencial de gerar 2,5. Para cada FAD, ele tem o potencial de gerar 1,5. Muita atenção com esses resultadozinhos aqui. Isso aqui são valores desatualizados, mas que em muitos vídeos ainda são exibidos, principalmente vídeos para o ensino médio. No ensino superior, isso aqui não é aceito. Então, isso aqui demonstra para a gente, claro, aquilo que a gente falou do acoplamento. Porque o que é o acoplamento? É justamente essa relação que existe entre o fluxo de elétrons e a síntese de ATP. Então, se eu sei que um NAD entrega seus elétrons no complexo 1 e que o fluxo de elétrons, o bombeamento de prótons vai ocorrer, eu sei que quando eles retornarem, quantos ATPs podem ser produzidos. A mesma coisa para o NAD e para o FAD. Então, a ATP sintase, ela está trabalhando, gerando um monte de ATP. Só que esse ATP, ele está sendo produzido apenas para a matriz mitocondrial? Ele está sendo produzido apenas para a mitocôndria?
Como assim, professora? Sim, a mitocôndria é uma organela fechada. Então, a matriz mitocondrial ela é toda envolta pela membrana interna. Então, a ATP sintase, quando ela funciona, ela gera ATP aonde? Dentro da matriz. Então, o ATP ele é produzido dentro da matriz, mas ele é feito para ser usado aonde? No restante da célula. Então, é necessário um mecanismo que transporte esse ATP de dentro da mitocôndria para o restante da célula, ou seja, transporte ele para fora da mitocôndria. Só que a gente já sabe que a membrana interna da mitocôndria ela é o quê? Impermeável. Tem que ter um transportador específico. E existe. Existe um transportador que ele permite a saída do trifosfato e, ao mesmo tempo, permite a entrada de quem? Do difosfato. Ah, que legal! Olha só que coisa interessante. Existe um antiporte. Opa, eu já ouvi esse termo. Sim. Esse termo é o que faz que para cada ATP que sai, um difosfato entre. Então, obrigatoriamente, sai um trifosfato, entra um difosfato. Ótimo. Por que é ótimo? Porque é justamente o difosfato que vai virar tri. Mas espera aí, para ele virar tri, quem é que está faltando? Está faltando o PI, o fosfato inorgânico. Então, o fosfato inorgânico ele vem aqui, se liga para formar o trifosfato. Legal. Só tem uma pequena coisa que está faltando. Esse fosfato inorgânico ele precisa entrar na matriz. E a entrada desse fosfato inorgânico na matriz é através de um symporte. O que é um symporte? Ambos entram juntos. Quem entra junto? Entra um fosfato inorgânico e entra um próton. Opa, peraí. Então, professora, você está dizendo que o ATP, para ele poder ser exportado, é necessário que entre um ADP e que entre um fosfato inorgânico. Só que nessa entrada do fosfato inorgânico também entra um próton, assim como entra próton pela ATP sintase? Sim. E é justamente aqui que aquele negócio que eu falei que o cálculo às vezes varia em relação a alguns livros, em relação a alguns autores. Então, justamente, por que eu digo para vocês que precisa que 4 prótons entrem para gerar um único ATP? Eu não vou ficar dizendo quantos passam por aqui, quantos passam por aqui. Só entendam que existe toda uma relação que prótons precisam entrar na matriz para que a síntese de ATP possa acontecer. E a gente vai convencionar que a cada 4 prótons que entram, um ATP é sintetizado. Ele é sintetizado na matriz e depois é exportado para o restante da célula. Nossa, maravilhoso! Já sei bastante coisa. Professora, a gente não estava lá na mitocôndria? Que agora você voltou a falar do citossol? É que agora eu quero ver se vocês estão entendendo realmente que está tudo acontecendo junto. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo e de forma integrada. As coisas têm relação. Então vamos voltar de novo lá na glicose. A gente estudou a via glicolítica e a gente aprendeu que a glicose se transforma em 2 piruvatos. Presta atenção nisso. Tinha glicose, não tem mais. Por que não tem mais? Porque quando acaba a via glicolítica, a glicose se transformou em 2 piruvatos. Nessa via glicolítica, a gente aprendeu uma série de coisas. Mas a gente viu que o piruvato formado, ele tem um destino. Qual é o destino? Ah, depende, professora. Depende de quê? Se tem ou se não tem oxigênio na célula. Então, em condições de aerobiose, quando tem oxigênio na célula, o piruvato que estava no citossol, ele é enviado para onde? Para a matriz mitocondrial. O que acontece com o piruvato quando ele chega na matriz mitocondrial?
Ele se transforma em acetil-CoA. Para quê? Para participar do ciclo de Krebs, que aí vai gerar NAD e FAD, que vão para a cadeia. Ah, beleza! Tudo ótimo. Só que quando a gente estudou a via glicolítica, a gente aprendeu uma coisa. A gente aprendeu que na enzima 6 da via glicolítica ocorria a formação de NAD reduzido. E que para a via glicolítica poder continuar funcionando, o que é necessário acontecer? É necessário acontecer a reoxidação do NAD. O que é a reoxidação do NAD? É o NAD que está reduzido voltar a ficar oxidado. Reoxidar. Então, ele volta a ficar oxidado. Como é que isso vai acontecer? Ah, professora, você falou numa tal de fermentação. Por que não? Porque a gente aprendeu que a fermentação ela ocorre em anaerobiose. Ah, tá. Mas por que não pode acontecer fermentação aqui? Pensa comigo. Se tinha oxigênio, o que aconteceu com o piruvato? O piruvato foi para a mitocôndria e já se transformou em quem? Em acetil-CoA. Eu não tenho mais piruvato aqui disponível para fazer fermentação. Piruvato, ó, já virou acetil-CoA. Então, nessa situação, onde eu tenho oxigênio, o piruvato rapidamente entra na mitocôndria. Então, ele não fica disponível no citossol para reoxidar o NAD. Então, a gente tem um problema. Problema grave. Por quê? Porque se o NAD não for reoxidado, a enzima número 6 ela vai parar de funcionar. Vai parar de funcionar por falta de quem? Por falta de coenzima oxidada. Então, a gente tem que parar e lembrar um pouquinho de alguns conceitos. O que significa exatamente oxidar esse NAD? Oxidar significa que ele tem que perder esses hidrogênios, significa que ele tem que perder esses elétrons. Então, a gente só precisa achar um mecanismo que use esses elétrons, a gente precisa achar alguma enzima, a gente precisa achar algum sistema que receba esses elétrons. E não seria legal se a gente pudesse levar esses elétrons lá para a cadeia de transporte de elétrons? Poxa, seria, porque a gente viu que os elétrons do NAD, eles podem gerar ATP. Então, se eu pudesse mandar os elétrons do NAD, do que está no citossol, para dentro da mitocôndria, seria maravilhoso, porque aí agora eu iria gerar ATP. Só tem um problema no meio do caminho. A membrana interna da mitocôndria. A membrana interna da mitocôndria é impermeável, só passa se tiver transportador. E adivinhe? Não tem transportador para o NAD. Então, o NAD ele não consegue entrar dentro da matriz mitocondrial. Então, o NAD que está no citossol, ele não tem como atravessar e vir parar aqui dentro. Mas quem disse que eu queria que o NAD entrasse? Eu disse que eu queria mandar os elétrons do NAD. Eu não disse que eu queria mandar o NAD. Opa! Sim, o NAD eu quero que ele fique aqui. Por quê? Porque eu preciso do NAD para ficar fazendo esse ciclo. O que ele precisa liberar são os seus elétrons. Então, existe um sistema que faz justamente isso. Que uma vez que a membrana interna não permite a passagem direta dos NADs, esse sistema ele vai fazer isso, o transporte desses elétrons, o lançamento desses elétrons lá para dentro da mitocôndria. Então, tem livros que chama de sistema, tem livro que chama de lançadeira, tá? Então, presta atenção no que a gente acabou de visualizar. Nós estamos falando do NAD reduzido que está presente no citossol. Que NAD é esse? É o NAD que foi formado na via glicolítica.
Então, a gente aprendeu que na ausência de oxigênio, ou seja, em anaerobiose, o piruvato ele permanece no citossol e dá início ao processo que nós chamamos de fermentação. O que essa fermentação garante? A principal coisa que essa fermentação garante nesse momento para a gente, que a gente está prestando atenção, é a reoxidação do NAD. Então, através da reoxidação do NAD, a gente consegue continuar a via glicolítica. Mas isso só acontece na ausência de oxigênio. Na presença de oxigênio, o piruvato ele vai para a mitocôndria. Então, não tem mais piruvato para fazer fermentação. Então, na presença de oxigênio, a reoxidação desse NAD citossólico ele ocorre pelo sistema que nós chamamos de lançadeiras. Existem dois tipos de lançadeiras. A malato-aspartato, que está presente na maioria das células, mas existem algumas células que têm um sistema um pouquinho diferente, glicerol 3-fosfato. Vamos ver essa lançadeira malato-aspartato. Então, lembra de uma coisa. A membrana externa ela é permeável. Então, o NAD atravessa a membrana externa. Ele não atravessa a membrana interna. Então, a gente está trabalhando aonde? No espaço intermembrana. Então, eu vejo aqui no espaço intermembrana tem um oxaloacetato, que de repente se transforma em malato. Por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque um NAD reduzido vai entregar os seus elétrons, vai doar hidrogênio para o oxaloacetato. Com isso, ele muda de estrutura e vira malato. E o NAD? O NAD que estava reduzido, ele fica oxidado. Opa! Opa, o quê? Simples. Por que simples? Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo era obter NAD oxidado. Conseguimos. Por quê? Porque agora esse NAD oxidado, ele atravessa a membrana externa, volta para o citossol e vai lá continuar na via glicolítica. Então, esse processo reoxidou o NAD. Por quê? Porque os elétrons que estavam com NAD, ele agora estão com quem? Estão com malato. Só que a gente falou que queria levar esses elétrons lá para dentro da mitocôndria. Então, a gente precisa fazer com que esses elétrons possam atravessar a membrana interna. E, por sorte, existe um transportador para quem? Para o malato. Então, o malato ele entra na mitocôndria. Lembra, o malato agora é quem está com os elétrons do NAD. Malato entra na mitocôndria e a reação inversa acontece. Gente, a gente vai falar muito esse termo. A reação inversa acontece. Qual é a reação inversa? Então, malato ele vai voltar a ser quem? Oxaloacetato. Se ele vai voltar a ser oxaloacetato, o que precisa acontecer? Se o malato ele tem elétrons, então ele precisa perder esses elétrons para voltar a ser oxaloacetato. Então, malato vai voltar a oxaloacetato. Só que para isso acontecer, ele precisa perder esses elétrons. Tudo bem? Por que tudo bem? Porque aqui dentro da matriz mitocondrial, essa enzima usa uma outra coenzima NAD, é uma outra. E vai fazer o quê? Esse NAD ele chega aqui oxidado e ele sai daqui reduzido. Presta atenção. O NAD que estava lá fora, ficou lá fora. O NAD que está aqui dentro, ele está aqui dentro. O NAD ele não atravessou a membrana interna. Então, o que aconteceu? Simples. Os elétrons do NAD foram passados para o oxaloacetato, que virou malato. É o malato que atravessa a membrana interna. Só que quando chega aqui, o que o malato faz? Opa, esses elétrons não são meus. Eu vou doar para um NAD oxidado, que vai formar um NAD reduzido. Com isso, o malato volta a ser oxaloacetato. Mas para que tudo isso? Qual é a grande graça? A grande graça é que parece que o NAD entrou, mas não foi o NAD que entrou. Quem é que entrou dentro da mitocôndria? Os elétrons dele. Por quê? Porque agora com esse processo eu consegui formar um NAD reduzido
dentro da matriz mitocondrial. O que está faltando para completar? Está faltando um mecanismo que faça com que o oxaloacetato venha aqui fora para pegar mais elétrons. Então, o que vai ficar acontecendo aqui? Vai ficar o mecanismo. Oxaloacetato vira malato. Entra. Malato volta a ser oxaloacetato e sai. Só que nem tudo é simples assim, né? Olha o nome dessa lançadeira. O nome dela é malato oxaloacetato. Não. O nome dela é malato aspartato. Por que ela tem esse nome? Porque é o malato que entra, mas quem sai é um tal de aspartato. Não é o oxaloacetato. E para o aspartato sair e voltar a ter oxaloacetato, tem tudo isso aqui acontecendo. Não. A gente vai olhar de uma maneira mais simples. Porque tudo que está ali é a explicação de como esse oxaloacetato ele sai. E nesse momento do curso, mais para frente é outra história, mas nesse momento do curso, o que eu quero que você preste atenção é nessa parte aqui de cima, de como os elétrons do NAD que estavam aqui fora foram transportados para dentro da matriz mitocondrial. E principalmente entender que uma vez que o NAD está dentro da matriz mitocondrial, e se ele é uma coenzima livre, o que vai acontecer com esse NAD reduzido? Se ele está livre, ele vai lá na cadeia de transporte de elétrons e entrega seus elétrons para quem? Para o complexo 1. Calma aí. A gente estava falando do NAD lá da via glicolítica. Sim. E os elétrons do NAD da via glicolítica foram transportados via lançadeira malato-aspartato para dentro da matriz mitocondrial, formando um NAD reduzido nessa matriz. Esse NAD reduzido vai lá no complexo 1 e entrega seus elétrons. Se entrega elétrons na cadeia de transporte de elétrons, tem fluxo de elétrons, tem bombeamento de prótons, tem gradiente, tem retorno de prótons, tem síntese de ATP. E isso ocorre na maioria das células. Porém, nós temos algumas células que elas são um pouquinho diferentes. Elas também têm um sistema de lançadeira, só que essa lançadeira agora é diferente, é glicerol 3-fosfato. Então, presta atenção aqui já de cara nessa enzima que está aqui. Essa enzima que está aqui tem o FAD como coenzima. Então, a primeira coisa que a gente pensa é, é o complexo 2. Não. Qual é o nome do complexo 2? Succinato desidrogenase. Qual é o nome dessa enzima? Glicerol 3-fosfato desidrogenase. É uma outra enzima que está localizada na membrana interna da mitocôndria e usa o FAD como coenzima. Temos várias. Não é só a succinato desidrogenase, não é só o complexo 2. Temos várias enzimas localizadas na membrana interna da mitocôndria e que usam o FAD como coenzima. Presta atenção que essa enzima está localizada onde? Para a parte do espaço intermembrana. O complexo 2, a succinato desidrogenase, a posição dela é para perto da matriz. Então, só de cara, só de olhar isso, eu já vejo que é uma outra enzima. Muito bem. Só que essa enzima ela tem uma característica. O NAD, lá do citossol, ele precisa o quê? Ele precisa ser oxidado. Então, ele vem, ele chega reduzido, ele sai oxidado. Feliz da vida. Volta lá para a via glicolítica. Por quê? Porque os elétrons deles foram doados por uma dihidroxiacetona fosfato, que quando ganha esses elétrons se transforma em um outro composto, o glicerol 3-fosfato. Cuidado aqui para não confundir nome. Glicerol 3-fosfato é diferente de gliceraldeído 3-fosfato. São compostos diferentes. Então, nessa lançadeira,
a dihidroxiacetona fosfato ganha os hidrogênios, ganha os elétrons e se transforma em glicerol 3-fosfato. Muito bem, o que vai acontecer com esse glicerol 3-fosfato? Ele vem aqui no sítio ativo dessa enzima e entrega seus elétrons. Entrega para quem? Para o FAD, que está lá no sítio ativo, que está lá preso. Quando o FAD ganha esses elétrons, ele se transforma em quem? Em FAD reduzido. E o glicerol? O glicerol volta a ser DHP, dihidroxiacetona fosfato. Só que o FAD é uma coenzima presa, ele não pode sair. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque essa enzima está na membrana interna. Quem é que está aqui para ajudar? Ubiquinona. O que o ubiquinona faz? Vem aqui nessa enzima, pega os hidrogênios e traz para quem? Para o complexo 3. Opa! Se a ubiquinona entregou elétrons para o complexo 3, obrigatoriamente o complexo 3 vai bombear prótons, vai gerar gradiente, vai formar ATP. Então, os elétrons desse NAD, que veio lá da via glicolítica, o NAD citossólico, eles serão transportados através desse sistema de lançadeira chamado de glicerol 3-fosfato. Qual é a característica dessa lançadeira? Ela é uma lançadeira que usa uma enzima que tem o FAD como coenzima. Uma enzima que está localizada na membrana interna da mitocôndria. Essa enzima, quando recebe os elétrons do NAD, forma um FAD reduzido, que vai doar os elétrons para a ubiquinona, que doa para o complexo 3, que bombeia prótons, que doa para o citocromo C, que doa para o complexo 4, que bombeia prótons, que entrega para o receptor final de elétrons, formando água. Só que se bombeou próton, gerou gradiente, tem síntese de ATP pela ATP sintase. Então perceba uma coisa. Esse sistema, ele permite o quê? Esse é um sistema que permite que os elétrons do NAD citossólico eles sejam transferidos para a membrana interna, para a cadeia de transporte de elétrons. Só que essa entrada dos elétrons do NAD vai ocorrer através de uma enzima que usa o FAD como coenzima. Então, nesse caso, embora os elétrons tenham ido para a cadeia de transporte, não participa nem o complexo 1, nem o complexo 2. O processo vai começar no complexo 3. Tá? Então, a gente vai ter o quê? Um menor bombeamento de prótons. Eu estou colocando os esquemas porque muitas das vezes você vê um esquema desse tipo aqui lá no livro e vocês se assustam. Tenta fazer o que eu vim fazendo aqui, ó. Resume o esquema, desenha o esquema, entende o que está acontecendo ali. Coloca aquela situação de uma maneira que você possa entender, de uma maneira que você possa esquematizar. O esquema ele tem que ser aceitável para você, tá? Então, essa glicerol 3-fosfato, ela está presente principalmente nas células do músculo e do cérebro. As outras células usam amalato aspartato. Então, para fechar, o que a gente tem que ter em mente? Anaerobiose. Como que reoxida o NAD? O NAD é reoxidado pelo processo chamado de fermentação. Nessa situação, os elétrons do NAD não geram ATP. Aerobiose, se tem oxigênio. A reoxidação do NAD vai ocorrer por um processo chamado de lançadeira. Tem dois tipos. A maioria das células usa amalato aspartato, mas tem algumas células que usam glicerol 3-fosfato. Na amalato aspartato, a entrada dos elétrons é via NAD. Então, os elétrons vão lá para o complexo 1. Bombeamento de prótons é maior. Então, a produção de ATP vai ser de 2,5. Na glicerol 3-fosfato, a entrada dos elétrons vai ser através de uma enzima que usa o FAD. Vai direto para o complexo 3. Bombeia menos prótons. Logo, a produção de ATP vai ser menor, apenas 1,5. Então, agora a gente está pronto para responder essa pergunta.
ATP uma molécula de glicose pode produzir em condições de aerobiose. Então, eu peguei uma glicose e eu estou catabolizando, eu estou degradando ela. Então, em aerobiose, eu faço uma degradação total. Eu tiro toda a energia possível daquela molécula de glicose. Tiro toda a energia e uso para gerar ATP. A energia ela não é destruída, ela é transformada. Então, transformo isso em ATP. Quantos? Então, para a gente responder isso, a gente tem que juntar tudo. A gente tem que ir lá na via glicolítica e perceber quantos NADs foram formados, quantos ATPs de saldo líquido. Aí o piruvato vai para a mitocôndria. Piruvato vira acetil-CoA. Quando o piruvato vira acetil-CoA, forma NAD. Lembrando que são 2 piruvatos para cada glicose. Então, por isso aqui vai estar dobrado. Aí, o que mais acontece? Formou acetil-CoA. Acetil-CoA entra no ciclo do ácido cítrico, no ciclo de Krebs. Se são 2 piruvatos, serão 2 acetil-CoAs. Então, a gente tinha aprendido que para cada acetil-CoA eram 3 NADs, 1 FAD e 1 ATP. Se são 2, o processo vai estar dobrado. Muito bem, agora ficou fácil. É só fazer uma continha. ATP é ATP mesmo. O FAD, a gente já aprendeu que para cada FAD a produção é de 1,5. Se são 2 FADs, 3. NAD que está presente na mitocôndria, NAD que está na matriz mitocondrial. Cada NAD, 2,5. Então, se são 6 NADs, 15. Mas tem o NAD de piruvato para acetil-CoA. Tem mais 2 aqui. Cada um com 2,5, 5. Saldo líquido da via glicolítica, 2 ATPs. Beleza. Aonde que eu tenho que prestar atenção para não fazer besteira? Nesse NAD aqui, no NADH citossólico. Por quê? Porque a gente acabou de ver que esse NAD aqui, a entrada dos elétrons dele, depende de quê? Da lançadeira. Então, se essa célula for usar a lançadeira malato-aspartato, cada NAD vai gerar o quê? 2,5. Então, a gente tem um resultado de 5. Mas se essa célula usar a lançadeira glicerol 3-fosfato, cada NAD vai gerar o quê? 1,5 ATP. A gente tem um resultado de 3. Se eu somar tudo isso, eu vou encontrar o resultado 30 ou 32. Se a célula usar a lançadeira glicerol 3-fosfato, a produção de ATP vai ser de 30. Mas se ela usar a lançadeira malato-aspartato, a produção de ATP vai ser de 32. Lembrando que isso aqui é valor desatualizado, é coisa de ensino médio. Então, aqui no ensino superior é 30 ou 32, dependendo de qual lançadeira está sendo utilizada. Ufa! Então, percebam uma coisa. Percebam a quantidade de passos que a gente precisou para chegar agora aqui, no final. Para só agora a gente entender quantos ATPs uma glicose em aerobiose ela pode gerar. Então, os processos ocorrem em sequência. Os processos eles estão interligados. Então, meus queridos alunos, é necessário a gente estudar separado, mas depois a gente vai juntar tudo isso. O que vocês precisam fazer? Precisam assistir cada aula, precisa fazer as anotações e precisa estudar lá os nossos estudos e exercícios. E agora a gente também tem o apoio de quê? Da monitoria. Então, a monitoria é uma oportunidade da gente discutir, da gente tirar dúvidas, da gente ter um bate-papo. A procura da monitoria está sendo baixa. Então, tem que entender que talvez vocês não estão com tantas dúvidas assim. Não façam isso. A gente acha que entendeu, mas quando a gente começa a trabalhar isso tudo junto, costuma dar um nó na cabeça. Bora estudar, pessoal. Até a próxima aula.